E a jumenta com Balaão ainda montado nela. Balaão se irritou muito. Ele disse: ai que eu tivesse uma espada na mão, que eu agora cortava a sua cabeça. E a jumenta falou para ele: eu sou sua jumenta de muitos anos, de muito tempo. Você já viu fazer isso? Ele disse: não. Então ele percebeu que a jumenta, que o anjo estava na frente da jumenta, por isso que a jumenta não poderia passar. Porque o anjo estava ali para matar ele, para cortar a cabeça dele por conta da desobediência. E muitas das vezes nós somos assim. Nós estamos sem querer ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que aquilo é errado e nós insistimos em fazer aquele pedido, em determinada situação queremos fazer por conta própria. Quando Deus coloca um ponto final, nós não temos que colocar uma vírgula para prosseguir, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor. Então ele estava na insistência de ir para amaldiçoar o povo de Deus, e ele sabia que ele não poderia amaldiçoar o que Deus já abençoou, porque ele conhecia a palavra. Ele sabia que ele não poderia fazer o pedido daquele rei, do rei Balaque, que queria assim destruir o povo de Deus. Só que aquele homem era tão perturbado e ele se dizia que estava convertido. Ele tinha deixado as práticas de feitiçaria e começou a usar a palavra de Deus para fazer coisas erradas. E naquele momento ali, ele foi até o rei e explicou para o rei que ele não poderia amaldiçoar o que Deus tinha abençoado, mas tinha uma maneira do próprio Deus amaldiçoar o povo. Era só ele mandar mulheres bonitas para seduzir os homens de Israel, que aí aqueles homens iam cair em pecado, ia se misturar com as mulheres, né? Chegar até casar, como aconteceu. E ali naquele momento, aquelas mulheres iam fazer com que os homens se prostituíssem com deuses estranhos, com deuses que não são Deus, né? Com aqueles ídolos que elas serviam. E isso aconteceu. Por isso que muitas vezes Israel perdia por conta do pecado da idolatria. Os povos deixou de adorar a Deus para ir para a idolatria. Aí muitos pagaram preço. Até hoje muitos estão pagando preço por conta de não reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que o Messias já veio, já ressuscitou, está sentado à direita do Pai e vai voltar novamente para buscar a sua igreja. Nós temos que estar atento à palavra do Senhor. Mesmo que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que procurar a sabedoria do Espírito Santo, porque se nós conhecermos a palavra, ler a Bíblia como um livro qualquer, nós não vamos entender. Nós temos que buscar o entendimento do alto, entendimento do Espírito Santo, porque a letra só, por si, ela mata. A letra só não vai adiantar. Porque quantas e quantas pessoas conhecem a palavra do Senhor? Muitas pessoas conhecem, mas elas distorcem a palavra. Ela lê a palavra, mas ela não tem o Espírito Santo de Deus para ter discernimento. Até mesmo pessoas que têm denominações, muitas distorcem a palavra. Revelações diabólicas. Pessoas que falam, levam outras pessoas a cair ao pecado. Igual aquele profeta, o profeta velho. Aquele profeta, ele conhecia a palavra, mas ele foi lá e induziu o profeta que Deus enviou para que aquele profeta viesse pecar. E aquele profeta, com boas intenções, confiando que aquele homem que estava ali era um irmão, era um servo do Senhor, obedeceu a ele e desobedeceu a Deus. Muitos de nós poderiam até cair numa astúcia dessa, porque aquele homem foi tão usado pelo demônio que o profeta não percebeu. O profeta tinha acabado de fazer a obediência, tinha acabado de fazer a ordenança que Deus tinha dado a ele, que foi derrubar os altares daquela cidade, destruir tudo. E aquele homem foi embora, normal, sem beber água, sem comer, que foi a ordem que Deus deu para ele. Só que aquele profeta, na hora que ele já ia embora, ia no caminho, ele foi atrás. O demônio é assim, ele não desiste fácil. Às vezes você já venceu, só falta só um pouquinho para você tomar posse, você já venceu todas as coisas. Só está faltando você tomar posse, colocar a bênção nas tuas mãos. Aí vem o demônio usado, ele manda uma artilharia mais pesada de todas para dar o tiro de misericórdia. E muitas vezes as pessoas caem.
E aí quando aquele homem chegou até ele, disse, não, Deus mandou você voltar, vamos se alimentar na nossa casa. E aquele homem voltou. Quando aquele homem voltou, sentou, comeu e bebeu, na mesa mesmo, aquele homem falou para ele, irmão meu, tu vai morrer, porque você desobedeceu a Deus. E isso tal aconteceu quando o homem montou no seu jumento, quando ele chegou na estrada, um animal feroz pulou em cima dele e matou aquele homem de Deus, porque veio a desobediência. A desobediência muitas das vezes acontece e às vezes com pessoas mais próximas a nós, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós achamos que é de Deus, mas que não é. Porque essa pessoa, ela é imitador, mas não de Deus, do diabo. Ela é usada, ela tem astúcias, porque o demônio, ele conhece a palavra, ele conhece mais do que nós. Mas nós temos que, quando nós lemos uma palavra, nós pedir o Espírito Santo para nos orientar, para que ele venha nos dar sabedoria para entender o que ele quer de nós, que às vezes algo que nós achamos que é bom, não é. Às vezes nós achamos que o que é certo é errado. O apóstolo Paulo fala que o que ele queria fazer de bom, ele não conseguia fazer. E o que ele não queria fazer, que era o mal, ele conseguia fazer. Então nós temos que procurar fazer o bem dentro da palavra de Deus, que muitas vezes nós, achando que estamos fazendo bem, estamos fazendo mal para nós mesmos e para alguém, como Pilatos. Pilatos foi covarde. Pilatos, a mulher dele teve um sonho, um pesadelo antes, né? Um dia anterior da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. Ela contou para Pilatos que ela teve e que aquele homem era um homem justo, que Pilatos não tocasse naquele homem. Mas aí no outro dia o que ele fez? Ele lavou as mãos. Ele não tentou fazer nada. Ele só fez se mostrar na frente de Jesus, dizendo, se você não sabe que eu posso lhe libertar, e Jesus disse, não, se você, qualquer poder que tem sobre você, foi meu Pai que lhe deu. E assim Jesus foi crucificado. Mas voltando para o outro assunto, que é de nós ficar atento para as coisas que acontecem, o que nós pedimos a Deus e as pessoas que nós devemos ouvir. Porque não é todo mundo que nós devemos ouvir. Muitas vezes as pessoas pedem conselho para alguém, achando que aquela pessoa é de Deus e aquela pessoa dá um conselho errado. Achando que aquela pessoa ela está sendo usada por Deus e aquela pessoa dá um conselho errado e a pessoa vai lá e cai, fica pior do que antes. A vida daquela pessoa se torna pior do que antes. E assim, eu peço a você que você venha meditar na palavra do Senhor. Peça discernimento do Espírito Santo, que ele vai lhe dar orientação para todas as coisas que você for fazer. Oremos. Maravilhoso Deus soberano, honras e glórias seja dada para ti, meu Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais um momento na tua presença, por eu estar aqui glorificando e exaltando o seu nome. Eu sei que o Senhor toca nos nossos corações, que os nossos corações queimam quando nós estamos falando contigo, Senhor. Assim como aqueles homens ali no caminho de Emaú, que o Senhor se aproximou deles e conversou com eles, se ele está lembrando, se ele está reconhecendo que era o Senhor. E o Senhor, meu Pai, fez a tua presença ser bastante ali naquele meio, ser constante. Porque o Senhor, no lugar que o Senhor está, nós sentimos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por o Senhor nos alertar. Obrigada, Pai, por o Senhor nos dar livramento. Pai, eu te peço, Pai, tome conta, meu Deus, da minha família. Entra no meu lar. Meu Deus, coloca anjos com espada de fogo, meu Pai. Coloca, Pai, o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Coloca, meu Deus, o teu Espírito, meu Pai. Aonde houver, meu Pai, necessidade, onde houver necessitado de ti, Pai. Pessoas que estão sofrendo, precisando da tua presença, Pai. Entra com o teu poder, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, meu Pai, que está no meio, meu Pai, de guerras, no meio de canhões, meu Pai, no meio de tantas atrocidades, meu Pai, tanta destruição, tanta explosão. Pai, salva, meu Pai, a humanidade. Faz essas pessoas se entregar para Ti, saber que só o Senhor é Deus, saber que só o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode livrar, curar e libertar. Toma o nosso país nas Tuas mãos, meu Pai. Cerca a fronteira do nosso país e nos abençoa. Pai, eu entrego ao Senhor, meu Pai. Todos, meu Pai, que estão, meu Pai, neste momento, pedindo socorro, leva o socorro para quem precisa. Eu oro pela humanidade, meu Pai. A humanidade inclui todo o país, meu Pai, todos, meu Pai, toda a terra, não só o Brasil, meu Deus, mas todos, meu Pai. Eu oro por Israel, eu oro pela Palestina, eu oro, meu Pai, pela Síria, eu oro pela Rússia, meu Pai, eu oro pela China, eu oro, meu Pai, por todos, meu Pai, pela Alemanha, por todos os países, Pai, porque lá existem pessoas suas, Senhor.
Independente, meu Pai, independente de acordos, meu Pai, político, são seus filhos, meu Deus, então protege eles, Pai. E cerca, meu Pai, a fronteira, para que assim os teus anjos venham estar sobre cada um deles, que eles venham se voltar para ti. Deus, abençoa. Eu sei que o Senhor está voltando, mas eu peço ao Senhor que nos prepara para na tua volta nós irmos contigo. Não deixa nós ficarmos para a tribulação, Pai. Eu agradeço ao Senhor. Eu oro pela área de saúde, segurança, pelas crianças, pelos adolescentes, os idosos, pelos que estão internados. Obrigada, Jesus, pelos acompanhantes que estão nos hospitais. Pai, tenha misericórdia. Eu oro por essa pessoa que fez uma cirurgia e ainda não se recuperou. Abençoa para a glória do teu nome, Senhor, que esse dia hoje venha a ser o melhor dia das nossas vidas. Esse início de semana, Pai, venha a ser contigo. E nós viemos realizar os nossos sonhos, nossos projetos, porque o Senhor disse que eles não poderão ser frustrados, porque eles são teus. E eu te agradeço em nome de Jesus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou a irmã Del Matos, eu oro todo dia, pela manhã no finalzinho da tarde. Te convido a fazer parte dessa campanha. Se você não é inscrito, toca na palavra inscreva-se. Aparece também o símbolo de um sino, você toca, vem também, né, a palavra todas, você ativa. Todas as vezes que nós gravarmos aqui, o YouTube irá lhe informar. E se não lhe informar, você entra aqui no canal da irmã Del Matos, né, e ouve as mensagens. E antes de sair, dê o seu like e repasse para o maior número de pessoas. Pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Deus é misericordioso e Ele está de braços abertos te esperando, não importa quem você seja. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Bom dia, paz para todos.